até porque a base do governo se articulou muito contra a PEC, que limitava os poderes do STF. Exonerou, inclusive, o ministro da Agricultura, a Berenice trouxe isso, Carlos Fávaro, para ajudar na votação do Senado. Apesar desse tipo de coisa ser uma estratégia comum, essa decisão de engrossar o voto contra a PEC, que atinge os tribunais, contou, inclusive, com avisos diretos aos ministros do Supremo. De forma oficial, o Palácio Planalto liberou os senadores da base e disse que ia se manter fora da disputa entre os poderes. Mas, ministro, não há dúvida de que o atual executivo está de mãos dadas com o judiciário, certo? Exato, Catiuxa. Olha, interessante, porque é a expressão que eu ia usar. Eu ia falar, isso aí mostra que o Executivo e o STF estão de mãos dadas. Então é isso mesmo, estão de mãos dadas, de beijinho, né? E agora esse romance aí está, de repente, sendo atrapalhado. Né? Não, várias coisas que eu queria comentar, se você me permitir, à medida aqui que eu ia escutando o senador Girão. Em primeiro lugar, minha imensa admiração pelo senador Girão, que eu conheci quando era chanceler, que sempre apoiou muitas coisas que tentei fazer no Itamaraty. Eu acho assim que, né, se um dia cair um raio assim, Sodoma e Gomorra, né? Então, se tiver um justo em Sodoma e Gomorra, né, Deus iria poupar Sodoma e Gomorra. Então, tem que poupar o Senado, porque tem pelo menos um justo lá dentro, que é o senador Girão. Né? Alguém que tem uma agenda pró-vida, tem uma agenda conservadora extraordinária. Mas, enfim, acho que isso mostra, então, claro, o Supremo junto com o Executivo junto com o Supremo, e o Legislativo sendo forçado a, de alguma maneira, fazer o seu trabalho, né? Porque se deixar o esquema que domina também, o Legislativo é o mesmo que domina o Supremo e o Executivo, mas o Legislativo, então, está sendo forçado a caminhar. Né? Você vê que o senador Girão falou o que a gente tinha comentado aqui, eu não tinha visto, você sabe que eu não tinha visto essa fala dele, né? Aquilo que, olha, político tem medo do povo, político respeita o povo. Então, isso aí que ainda faz persistir uma esperança de democracia no Brasil, é que haja uma pressão popular para que o Legislativo vote do jeito que a população quer, né? E não de acordo com os conchavos feitos lá dentro, que o Legislativo se abra para a sociedade e não para os conchavos, né? E a importância das redes sociais, que a gente também mencionou aqui, você viu, o senador Girão falou, vão aí nas redes sociais, vão nas minhas para olhar como é que está o quadro e vão nas redes sociais dos senadores para cobrar o voto deles. Né? Claro que antigamente tinha outras maneiras, tinha carta, tinha, né, o telefone, mas as redes sociais são um instrumento fabuloso de cobrar os seus parlamentares. Então, também por isso que querem censurar as redes, para as pessoas não saberem, né, quais são as situações que estão em pauta e para não poderem fazer pressão sobre os senadores, né? Se fosse pelo sistema que nos domina, só teria, né, vídeo de gatinho e, né, vídeo de futebol, talvez, né, nas redes sociais. Não, tem que ter política lá. Isso aqui é um absurdo, tal, vai lá, cobre do seu senador. Isso é fundamental. Né? E achei muito interessante dele dizer que a morte do Clérisson tem as digitais de sangue nas mãos do STF. Eu acho isso uma declaração fortíssima, com a qual concordo, né? E acho que, então, realmente, essa tragédia da morte do Clérisson terá tido esse fator de tornar muito mais difícil a resistência a favor do STF por parte do Legislativo. Né? Então, muito bom resultado. E, dito tudo isso, a meu ver, a limitação das decisões monocráticas tem que ser, é um passo importante, mas tem que ser um primeiro passo, porque os problemas do STF, de extrapolar das suas funções, de politização do STF, vão muito mais além. Né? O abuso de decisões monocráticas, obviamente, é um absurdo, que eu acho que não existe nenhuma Suprema Corte do mundo da maneira que existe no Brasil. Então, eu acho que é o momento de mostrar que a população, que é quem está por trás dos parlamentares, se fosse pelos parlamentares sem a pressão popular, não teria passado isso aí, claro que não teria passado. Então, a população falou, a população avançou um passo, não queremos decisões monocráticas. Né? Vai se escrever despolitização do Supremo, né? Tem ministro do Supremo dizendo que agora é uma corte política, né? Tem que saber se as pessoas querem isso, porque não é o que está na Constituição. Então, acho que tem que ter agora iniciativa, se essa der certo, realmente, se passar na Câmara, e mais pressão para que o Supremo volte ao seu trilho, né? Volte ao trilho da Constituição, se despolitize, né?
né, que sejam observados aquilo que está na lei, que o ministro supremo não pode ter atividade partidária e política, e outras coisas que a gente conhece. Agora, o senhor citou o senador Girão, a gente tem aqui uma postagem dele no X, falando: vitória do Brasil, Senado enquadra STF e põe fim aos superpoderes. Paciência tem limite. Em votação histórica, acabamos de aprovar a PEC para retorno da democracia no país. Ele parabeniza os brasileiros que falaram com os parlamentares para a conquista, mas apelou também para que a gente continue se mobilizando, já que a bola agora está com a Câmara. E a imagem é um vídeo dele falando isso e mostrando a cartela de votação, o painel de votação. O senhor acha que é uma vitória do Brasil? Também concorda com isso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É uma vitória da democracia no seu sentido clássico e que está na Constituição, que é o poder emanando do povo, né? E a justiça emanando da lei, e não da cabeça do juiz, né? É claro que o fato de não haver tantas decisões monocráticas não assegura que a justiça seja feita ainda, né? Porque se for a uma turma ou ao plenário, ainda assim, né? Ainda mais se a gente conhecendo a composição atual do Supremo, pode ser que ocorra uma decisão injusta, mas dificulta o caminho da injustiça. Então, sim, é uma vitória do Brasil, de que é um Brasil baseado na lei, na justiça, na Constituição, e não no conchavo político. E acho que isso tem a ver com aquilo que a gente falou antes, que a gente chamou, então, de avanço da direita, mas que eu falei, olha, não é da direita no sentido, assim, partidário, da direita no sentido, olha, então, aquelas propostas políticas que querem colocar o povo acima da classe política. Então, é uma vitória do povo brasileiro sobre a classe política, porque a classe política quer ficar, né, naquele jantarzinho ali, combinando as coisas na boquinha miúda com os ministros do Supremo, ministro combinando com o parlamentar combinando com o ministro, né? O que aconteceu hoje foi o começo de, né, estourar esse negócio aí. Não tem mais jantarzinho e conchavo, não. Agora você tem que julgar de acordo com a lei e, né, vamos esperar que isso prospere. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui